Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 13, né? E o título da mensagem é Submissão à Autoridade. Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. O amor ao próximo, a vigilância, a pureza. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente e como de dia. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, ou inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos,
esta carta, né, de Hebreus 13, né, este capítulo, né, capítulo de número 13, essa carta de Romanos, perdoa, irmãos, essa carta de Romanos 13, né, se em algum momento eu disse Hebreus, é Romanos 13, aqui na leitura da palavra, tá bom, irmãos, tá? É Romanos 13. O título da mensagem é Submissão à Autoridade, né? E quantas verdades o Senhor nos fala aqui pela boca de Paulo, né? Das quais nós precisamos nos atentar, né? É realmente palavra de vida e vida com abundância, né? E a carta aqui começa dizendo, né? Submissão à autoridade, né? O que é submissão à autoridade? Todos nós, nas nossas vidas, devemos obediência a alguém. Falei isto poucos dias atrás, né? Ninguém de nós somos completamente independentes, né? Muitas coisas nós somos autônomos, mas independente não. Nós somos sempre dependentes um do outro, né? E das autoridades das quais nós somos submissos, e principalmente e totalmente dependente de Deus, né? E submissão à autoridade, né? Devemos ter total obediência a todas as autoridades no cumprimento das leis das quais nós somos submetidos, né? E a palavra inicia falando: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Todos nós, nas nossas vidas, temos um superior, né? Na nossa casa, quando nascemos, quem é nosso superior na nossa casa quando nascemos, né? Nosso pai e a nossa mãe. Eles são nossos superiores, né? Sobretudo, sobre toda a casa, sobre toda a família, o pai, né? Ele é o chefe supremo da sua casa. O homem, o marido, o esposo, ele é o chefe supremo da casa, né? E todos os demais devem a ele obediência, né? Precisamos conversar, haver entendimento, haver diálogo, né? O diálogo, irmãos, eu falo muito isso numa casa, né? O diálogo é extremamente necessário. Precisamos conversar, né? Falar dos nossos problemas, dos nossos anseios, das nossas necessidades. Precisamos comunicar em casa uns com os outros, né? Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, de acordo com a Santa Palavra de Deus. Para que naquele lar haja paz, né? E uma certa vez compraram na minha casa uma tabuazinha, né? Ela trazia ali, né, os 12 mandamentos do lar da casa, né? E eu me lembro que eu vi todos eles, eu lia, eu via, né? E concordava com todos, né? Evidentemente que às vezes alterava ali a ordem de um ou outro, né? Mas é necessário, né? E eu diria que numa casa, né, os dois que definem, né, a harmonia naquele lar, naquela casa, todos são fundamental, né? Mas eu falo muito isso, né, que a regra número 1 de uma casa, de um lar, de uma família, de uma empresa, né, a regra número 1 chama-se respeito, né? Aonde há respeito, né, dá para conversar, dá para dialogar, dá para divergir, tudo com respeito, né? E acaba por fim convergindo, né? Respeito, compreensão, harmonia, tudo isso é fundamental, né? E o amor sela todas as coisas, né?
E aqui a palavra fala: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Ou seja, submissos a obedecer, a ouvir, a entender, a acatar e a fazer, né? Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Entende, irmãos? Entende, irmãs? A profundidade desta palavra, né? Eu, quando digo irmãos, ou quando a palavra fala irmãos, ou quando uma leitura qualquer fala homens, né? Não é necessário falar mulheres, nem irmãs. Porque quando fala homens no plural, né, está falando de ambos, de macho e fêmea. Mas nós falamos para ficar mais claro ainda, mais bem expurvitado ainda a palavra, né? Para que haja um perfeito entendimento, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Se você é rebelde, irmãos, se você é rebelde, irmão, se você é rebelde, irmã, então saiba que você está se rebelando quando o seu chefe, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, né, o seu patrão, fala alguma coisa com você, alguma palavra de repreensão, ou que não seja de repreensão, mas apenas uma recomendação, e você se rebela e não obedece. Você não está se rebelando e sendo desobediente apenas a quem falou com você. Principalmente e primeiramente a Deus. Porque é a palavra que deixa muito claro, né? Deixa muito claro. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Em qualquer lugar que nós estejamos, que tem ali alguém superior a nós, comandando aquele local, aquela área, enfim, de um modo geral, em todas as áreas das nossas vidas, né, aonde há hierarquia, há superior, e um é sujeito ao outro, um é submisso ao outro, e vai até chegar no degrau mais alto. E aquele degrau mais alto sempre tem um conselho que julga os procedimentos dele. Sempre tem, né? Até mesmo numa empresa, onde o dono da empresa, ele é o chefe majoritário, né? Mas ele tem um conselho que ele mesmo instituiu para poder fiscalizá-lo, né? E colocar limites nas suas atitudes, né? Para que ele possa ouvir, meditar e acatar, né? Se ele quiser se rebelar, ele está se rebelando contra ele mesmo, porque aquele conselho foi instituído por ele, mas dado por Deus, né? Para que possa exatamente estar ali o assessorando, ajudando, né? Para que a sua empresa não quebre, para que a sua empresa vá bem. Se ele tomar a decisão contrária e der errado, ele assumiu o risco sozinho. Mas ele foi alertado, ele foi orientado, ele foi advertido pelas autoridades que ele tinha ali naquele comando. E a palavra afirma: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E Deus fala em uma outra mensagem conosco, né? Para que nós oremos pelas autoridades que estão em eminência. Nós oremos por elas, né? Inclusive eu falo muito, uso muito, Jeremias 29:7. O Senhor falando com seu povo deportado, né? Orai pelas autoridades, orai pela paz da cidade, para onde vos fiz transportar. Eram transportados, né? Exatamente para ser ali, para onde eles fossem, né? Para ser escravizados, né? Para poder
a mão de Deus pesar contra eles pelas autoridades daquele lugar, para que eles fossem purificados dos seus pecados. Ainda assim Deus recomenda a eles, né, a nós, a você, a mim, a vós, a mim, a você, a vós, a nós, né? Orai pela paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na vossa paz vós tereis paz, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por isso a palavra fala em outra mensagem, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E Deus fala mais ainda. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Então, obedeça, irmãos. Obedece, irmãos. Obedece, irmãs. Obedece, irmã. Obedece, que é melhor para você, né? É melhor para todos, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Quantas pessoas na vida, né, se dá mal, né, ou quebram a cara, como se diz por aí, né, ou são mal-sucedidas, ou são má-sucedidas por não darem ouvidos a ninguém, né, por ter o nariz empinado, achar que está sempre certo, que todo mundo está errado, só ele que está certo, só ela que está certa, né, e não dá ouvido, né. A vida é minha, né, a casa é minha, o carro é meu, a empresa é minha, né, e não dá ouvidos a ninguém, né, acha que é o dono da verdade e acaba se dando mal, acaba quebrando a cara, acaba sendo mal sucedido, exatamente por não saberem ouvir. Então é muito importante sabermos ouvir. Se nós não sabemos até hoje, vamos começar a nos esforçar para aprender a ouvir, a dar ouvido. Eu era ainda na minha adolescência, eu lembro, né? Eu viajava com meu patrão, né? A gente viajava comprando gado, né? Para começar uma atividade, né? Um empreendimento leiteiro na fazenda, né? E nós viajamos com um senhor, já bastante idade, experiente, né? Bastante idade, eu digo, ele tinha na casa dos 50 anos, né? Meu patrão tinha na casa de uns 25 anos e eu tinha 16, né? Ou menos, meu patrão tinha 22 anos, eu tinha 16. E este senhor, a gente andando, viajando de carro, eu morava em Campinas na época, e este senhor foi para Campinas e lá ele veio com a gente no nosso carro, né? Ele foi, não lembro com quem que ele foi com outro parente que ele tinha lá, que morava lá, e nós voltando lá, nós nos encontramos e viemos para poder olhar um gado na fazenda dele para comprar, né? O meu patrão, é claro que ele era o dono da fazenda, ele queria comprar, ele queria pagar, mas eu tinha já um bom conhecimento, né, de animais, né, nascido e criado no meio de gado, né, então eu tinha uma experiência boa, né, e ele confiava muito nas coisas que eu falava, aquilo que eu falasse, ele confiava, ele cria, né. E aí, onde ele ia para comprar gado, ele me levava, né, levava mais alguém também, vez foi meu pai, outra vez foi meu pai e meus irmãos, ou algum dos irmãos, né. E aí esse senhor, nós viajamos de Campinas para Passos para olhar um gado desse senhor na fazenda, que fazendeiro rico, tradicional, renomado aqui na cidade de Passos, e ele falava conosco no caminho, a gente andando, o carro andando, viajando, e conversando, e ele falava, né, que ele gostava muito de ouvir conselho de todas as pessoas, qualquer assunto, qualquer coisa que ele ia empreender, né, ele levava conhecimento de outras pessoas em volta dele para poder ouvir a opinião das pessoas. Ele dizia: eu sigo sempre a minha ideia,
mas eu gosto de ouvir a ideia dos outros. Então é isso, irmãos. É muito importante a gente saber ouvir, aprender a ouvir. Você ouça, medita. Eu falo muito assim também, você coloca tudo numa peneira fina e coa para ver o que sobra, né? Para ver o que vai sobrar, né? E assim você faz, você consegue ter sempre o melhor resultado possível em todas as suas decisões. Ouvir sempre, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. E Deus está falando aqui, irmãos, exatamente, né, de quem o homem na terra mais teme, né? Que são os juízes. São aqueles que julgam os nossos procedimentos, o nosso proceder, o nosso agir, né? Tudo que nós fazemos na nossa vida tem alguém de olho em nós. Existem as leis, as regras, né? As leis, o regulamento, as regras, as normas, né? Para que nós possamos andar nelas, em todo e qualquer lugar. Não existe mundo sem lei, né? Em todo lugar, da hora que nós levantamos até o nosso deitar, por onde passamos, existem leis, né? Existe o regramento geral, as regras, né? Ou seja, como Deus deu para Moisés as leis, os estatutos e os mandamentos. E a vida do homem é dessa forma. E qual é o homem que anda de cabeça erguida onde quer que vá, né? Sem a menor preocupação de ser repreendido, né, pelos fiscais das leis? Porque todas as leis têm fiscais para poder fiscalizar, para ver se nós andamos dentro dela ou não. Onde quer que estejamos, a pé pelas ruas. Nas ruas hoje, você atravessar numa rua da cidade, uma rua movimentada, onde tem muito trânsito, tem as faixas, para que o pedestre possa passar exclusivamente pelas faixas. Para quê? Para que ele seja protegido pela lei, né? Passando pela faixa, se um carro vier e não parar e atropelá-lo, né? Aquele cidadão que atropelou, né? As responsabilidades dele aumenta muito, porque ele atropelou um pedestre num lugar onde ele deveria ter parado e dado preferência para o pedestre, independente de ter sinal ou não, outro tipo de ou sinal luminoso ou não, porque os sinais de pedestre são sinais de faixas, mas nem todo lugar nos sinais luminosos tem também luminosos para pedestre, né? Verde, amarelo e vermelho, ou verde e vermelho, pare e siga, né? Agora, para os veículos, né? Para os condutores de veículos, tem os sinais verde, amarelo e vermelho. Onde não tem sinaleiro, não tem farol para marcar, tem ali os sinais no solo, nas faixas. Ali é os lugares indicados para os pedestres passar. O pedestre, se ele procurar passar sempre naquele lugar que está marcado, ele está sempre protegido pela lei. Não que se um carro pegar um pedestre fora das faixas, o carro não tenha responsabilidade sobre ele. Tem, é claro que tem. Mas nas faixas muito mais ainda. Muito mais ainda, irmãos, né? Os valores aumentam em favor daquela pessoa que foi atropelada, né? Então, o tempo todo nós somos fiscalizados. Não existe lugar que nós estejamos que não tenha alguém de olho em nós, para ver se nós transgredimos a lei. Você está no supermercado fazendo compras, as prateleiras estão tudo lotadas de glutonarias. E o regulamento é você não degustar nada que está ali. Você não pode, é proibido. Se você fizer isto, você vai ter que pagar ao passar no caixa aquilo que você comeu, né? Você vai ter que pagar o preço daquilo. Ainda ouvi ali, como dizia meu pai, ouvi um lambel, né? Meu pai falava, ouvi um lambel, né? Exatamente porque você fez o que não deveria fazer. Então não existe mundo sem lei. Mas se você não quer temer nada disso,
É simples e prático, exatamente como fala aqui, né? Porque os magistrados, por isso quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Quem são os magistrados? São os juízes. São aqueles que após, a pessoa ser pega em qualquer falta, ser relatada, vem a autoridade policial e prende. E leva na presença do delegado. Dali, a pessoa é sujeita a ter um processo aberto sobre ela. E somente o juiz pode lançar esta pessoa atrás das grades. Ou seja, somente o magistrado, Esse pode, esse lança. E para você sair de lá, você vai ter que pagar, a palavra de Deus afirma, dobrado, triplicado e até quadruplicado, senão você não vai sair de lá, A palavra de Deus fala isso quando a pessoa está em contenda com o irmão e está indo pelo caminho. Ela nos aconselha entrar em entendimento com o nosso adversário, para que ele não faça denúncia e a partir daí o final é grade, é cadeia, até você pagar o último vintém daquilo que você deve, E quem pode fazer isso? É os magistrados. E a palavra nos adverte aqui, nos alerta, dizendo: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer autoridades? Faze o bem e terás louvor dela. Ou seja, você jamais será levado diante de um juiz para ser julgado por uma falta que você cometeu. Jamais. Porque você é guardador da lei. Você é cumpridor da lei. De um modo geral. Tanto da dos homens e principalmente da de Deus. Porque aqui nessa terra você consegue ludibriar, tapear, levar no bico por algum tempo as autoridades terrestres. Mas a de cima jamais. Não escapa nada. Sequer um sussurro seu, meu ou nosso não escapa, sem que o Senhor não esteja com seus olhos vendo, contemplando e anotando no seu memorial, ou no nosso memorial que está diante de Deus, lá no céu. Lá é tudo anotado, tintim por tintim. Seja coisa boa, coisa ruim, seja lá o que for, A palavra de Deus nos adverte para nós não fazermos entre quatro paredes, não falarmos aquilo que nós não podemos sustentar às claras, na luz, no dia, Para que nós não façamos nada que venha nos conduzir ao pecado. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, isso é agindo, irmãos, em tudo tanto quanto fazemos e empreendemos, ao irmos e voltarmos em todo e qualquer lugar, durante todo o dia, onde quer que nós estejamos. Anda rigorosamente dentro das leis, procura fazer tudo certo, procura ser uma pessoa honesta, honrada, trabalhadeira, Como a palavra fala, antes trabalhe, mas não roube, a palavra fala. Antes trabalhe para que você tenha para ti e para aqueles que porventura precisar à sua volta. Você arregaçando as mangas, metendo os peitos, você terá para ti e para dar para quem não tem e não pode estar à sua volta, Ou seja um cidadão ou uma cidadã honesta, honrada, trabalhadeira. Esta semana eu fiquei feliz, Eu comecei, eu fiz a minha primeira publicação, em rede social, no Facebook, há 4 anos atrás. E eu lembro que a publicação que eu fiz, eu peguei exatamente um pensamento, de um autor desconhecido, e foi a minha primeira publicação.
e eu dizia nessa publicação que eu fiz, né? Não se mede o valor de um país pela dimensão de seu território, e sim pelo caráter do seu povo, né? Então eu digo, tenha caráter, irmãos, tenha caráter, irmãs, porque se você tiver caráter, você jamais será levado diante de um magistrado para julgar os seus maus procedimentos, exatamente porque você não tem maus procedimentos. Todos os seus procedimentos são rigorosamente dentro da lei, né? Ainda assim, se te acusarem de alguma coisa que você não fez, né, será apurado e será provado que você é inocente, que você não merece, né, ser repreendido, você não merece nenhuma sanção, você não merece que nenhum magistrado te coloque atrás das grades, mesmo sendo preso em liberdade. Porque o que tem de gente presa em liberdade é uma coisa assustadora, e nem isso acontecerá com você. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, né? E eu lembro desde criança, irmãos, nós fomos criados por um pai severo, né? Homem honesto, honrado, trabalhador, de um caráter invejável, né? E meu pai nos ensinou isso desde pequenininho, né? Eu falo muito isto onde eu estou, onde eu vou, falo, repito muito em cima do altar, eu falo muito. Aprendi com meu pai, eu e meus irmãos, eu sou o quarto na escala, né? Eu e meus irmãos, e tem depois de mim, tem ainda mais 7, mais 6, né? Eu sou o quarto, tem mais 5 ainda depois de mim, né? E meu pai falava isso, ensinou isso para nós, eu falo muito isso, né? Papai falava, o homem precisa na vida trabalhar, amar a Deus, trabalhar, amar a Deus, respeitar o próximo e ter vergonha na cara. O homem que tiver essas 4 qualidades na sua vida, ele é um homem inabalável. O homem que trabalha, o homem que teme a Deus, o homem que ama o próximo e tem ou tiver vergonha na cara, ele não tem o que temer. Ele anda de cabeça erguida em todo tempo, e em todo momento e em todo lugar. E ele terá o louvor de todos quantos o veem, ouvem, o conhecem. É algo extraordinário. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fica todo na paz do Senhor.